Cara, é o Renato. Curte Renato. Renato Gaúcho, Porra. ídolo do Grêmio e tal. Máximo. E, cara, você fica meio bolado, porque, assim, existe uma... Porque, assim, ele foi treinador do Flamengo em 2021. Sim. E, apesar de não ter ganhado nada, fez campanhas boas, né? Sim. Saiu com, quase, acho que mais de 70% de aproveitamento. 74, ele fala. Ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, porque o Galo tava insano, porque a pontuação do Flamengo naquele ano foi a pontuação de campeão, né? Só que o Galo foi muito além. E perdeu a final da Libertadores e tal. Eu não acho, todo mundo considera o trabalho do Renato no Flamengo um fracasso. Eu acho que, obviamente, não ganhou os títulos e a exigência do Flamengo é essa hoje em dia. Mas eu não acho que foi... Mas quando ganha também é demitido. Também é demitido, tem isso também. Fica difícil. Mas, né, ele fez aquele time jogar bola e tal. Só que quando ele foi pro Flamengo, o que a gente viu de gente, e jornalistas também, falando, tipo, o Flamengo não arrumou um técnico, resolveu jogar o fim da temporada sem técnico. Isso aí não, sabe, esse aí só... Eu vi muito isso do Renato quando ele foi pro Flamengo, e falou, cara, eu achei, cara, é muito absurdo as pessoas falarem do cara que já conquistou tanto, né, fez tantas finais de Libertadores assim, e mostrou de novo esse ano no Grêmio como o que o trabalho dele é, né? Ele tem 3 finais de Libertadores, né? Ganhou uma, perdeu uma com o Fluminense e uma com o Flamengo. E perdeu aquela do Palmeiras, não sei se o resultado era outro, mas assim, o Michael perde um gol, o Andrés Pereira entrega lá. Assim, acontece, né? Tanto que aí ele conta, né, que ele chegou no vestiário, ele mesmo ali encerrou o trabalho, enfim, e eles acabaram que ele não ia continuar. Mas ele sempre fala desse aproveitamento e eu já vi flamenguistas dizerem que até aquele momento, pelo menos, em jeito de jogar, depois do Jorge Jesus, era um desempenho legal que ele conseguiu dar pro vou time. Dizer assim, a minha interpretação da situação do Renato lá foi a Copa do Brasil. Quando ele toma 3-0 do Atlético Paranaense, ele é eliminado e ele entrega o cargo ali ele foi mal, porque ele não aguentou. E eu não esperava esse Renato, inclusive. Eu não achei que ele ia... Posso ir além? Sabe? Eu acho que o Renato, ele foi mal antes de tudo isso. Com as declarações dele a respeito do Jorge Jesus. Falou porque que ele se colocou em um patamar, tipo, muito sou superior. Porque ele dava muita declaração infeliz, pô. Dava. Sobre o Jorge Jesus, disse, me dá esse investimento. Querendo dizer, pô, se eu tivesse esse investimento também. E ele teve. Então tudo isso jogou contra ele no final das contas. Que o Renato também, e isso joga contra ele alimenta esse personagem. Né? Do boleirão que não estuda, que se garante, que fala e resolve, como os caras... acho maneiro, não, tá? Eu acho incrível. Como os caras da geração dele faziam, Viola, Romário, é que nenhum deles, assim, né, tá numa função de técnico destacado, como é o caso dele hoje. E ele não abandonou muito esse discurso, né? Eu acho que ele melhorou muito. E eu até falei que esse último ano do Renato foi o trabalho mais maduro e foi o melhor trabalho dele no Grêmio. E eu acompanho o Renato no Grêmio técnico desde 2010. Quando ele chega... O Grêmio estava na zona do rebaixamento e ele classifica para a Libertadores. 2010. Pô, a gente tá falando de 14 anos atrás. E ele depois volta em 2013, vice-campeão brasileiro. Depois ele volta em 2016, ganha a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e por aí vai. E o time de 2018 para mim jogava muita bola, especialmente por causa do Maicon. Mas enfim, aí ele acaba saindo depois de 5 anos de Grêmio. Acho que era natural também a saída naquele momento, porque... Deu tudo errado quando ele saiu. Né, mas é porque assim, o Renato criou, e isso é um problema muito complexo, tá? O Renato criou uma como direi? Qual a palavra? Ele criou uma força sobre o clube que ela é perigosa para o clube. Que quando ele não está, o clube sofre. É culpa do próprio clube, né? De ter deixado óbvio. Tudo isso desse jeito, né? Óbvio. E aí, quando o Grêmio perde ele, demite ele ali, depois que ele cai na pré-Libertadores pro Independente Del Valle, em 2022... 2021. Que aí depois vem o rebaixamento. Que aí disputa 22 rebaixamento. Cara, parece que foi ontem, né? Mas já faz 2, 3 anos. Não sei como é, Chico. É bom esquecer. Meu Deus. A gente tenta esquecer. Pois é. Não, e ele tinha chegado na final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Mas foi completamente dominado nos 2 jogos, enfim. Mas ok. Aí o Grêmio resolve interromper o trabalho dele ali. O Grêmio não se preparou para perder o Renato. Tanto que vem o Thiago Nunes. E aí começa o Brasileirão muito mal. E aí o Grêmio não recupera mais. E aí várias situações, enfim, que culminaram no rebaixamento. Mas... qual é a verdade dos fatos? O Renato, enquanto técnico do Grêmio, o Grêmio disputou 8 campeonatos brasileiros com ele e das 8 vezes o Grêmio chegou na Libertadores.
ele sempre fez bons trabalhos no Grêmio. Você pode dizer assim, mas então ele é técnico só do Grêmio? Não sei. Mas o cara que faz isso num time que tem menos orçamento do que outros e consegue chegar pelo menos entre os 4 em todos os campeonatos brasileiros, não é só sorte, não é só resenha, não é só conversa. Claro que não. Entendeu? Não posso acreditar nisso. E assim, conversando com o Renato, ele alimenta o personagem do cara que tá na praia e não tá estudando. Só que ele sabe de bola. Ele sabe de bola e conversando com jogadores. Se você perguntar para os jogadores que trabalharam com ele... Pô, recentemente a gente entrevistou o Léo Moura. Cara, o Léo Moura falou assim, cara, o Renato é impressionante. E ele tem um auxiliar muito bom, realmente, que é o Alexandre Mendes, que é o cara mais tático. Mas não quer dizer que o Renato seja um indigente tático, que ele não saiba de tática. Só que o Renato é o cara que puxa o jogador, que conhece a história e a necessidade do boleiro, porque hoje o boleiro, na sua maioria, eles são jogadores que precisam não só de um técnico, mas de um pai, por conta de tudo que envolve o jogador de futebol. E o Renato é o cara que mais bem administra isso. Ele é o melhor assim, gestor de vestiários que eu conheço. E isso é difícil, cara. O Tite, pra mim, é um cara que une as duas coisas também. É um cara bom taticamente, é um cara bom de vestiário. Porque se você só tem uma coisa hoje, você não sobrevive. E o Renato, pra mim, ele tem as duas, mas ele tem... na sua maior capacidade, realmente gerir pessoas. Cara, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Não, é que assim, quando ele tava no Flamengo, né? E é foda isso, porque o Flamengo faz uns times tão fortes hoje em dia. O Dorival é um exemplo. Dorival também. Dorival acalmou o ambiente. Sim, lá. Que é assim, mas com esse time aí é mole. Pô, não é, mano. A não gente viu vários anos aí o Flamengo cair. Porra, caiu com o Olímpia, ridículo. O Vitor Pereira não conseguiu, o Paulo Souza não conseguiu. Pois é, então. E aí, assim, tanto o Dorival quanto o Renato atropelaram todo mundo no mata-mata. Foi assim. E não é fácil fazer isso. Matemática de aberturas é difícil, independente de quem que você pegue. É isso. Então, assim, e o Renato chegou na final com o Fluminense, aquele time do Fluminense 2008 jogava muita bola e por detalhe não ganhou. Putz. E o Flamengo também. Então, assim, eu gosto muito do Renato. Eu ainda acho que eu ainda acho que um dia ele vai pra seleção e vai fazer um trabalho maneiro lá. Eu tava na expectativa agora nessa. Eu acho que se o Dorival recusasse. Provavelmente era ele. Porque o Abel não vai. Eu tenho comigo que se convidarem o Abel, eu acho que ele não vai. E eu acho que não vão convidar, porque ele bate muito na CBF, né? Também tem essa. Eu acho que nem vão convidar. Ô, Chico, mas falando ainda do Renato, cara, aí eu quero te perguntar como Chico, torcedor do Grêmio. Porque assim, o Renato tá há muitos anos no Grêmio, não vai e volta, Sim. né? E, pô, tem muita história. Mas por parte da torcida, tem desgaste com o Renato? Porque eu vendo daqui não parece. Às vezes é pelo que você falou, pela força que ele tem dentro do clube e tal. Mas, por exemplo, tem técnicos que passam por clubes e a torcida fica meio desgastada. O Renato tem isso com a torcida do Grêmio ou não? Assim, é difícil a gente medir isso, mas existe uma parcela da torcida, eu não saberia te dizer se ela é muito grande, acho que até não, mas existe uma parcela que é barulhenta em rede social, que tem esse pensamento que eu falei agora, que é um assunto mais complexo e que é um risco realmente, do clube se tornar refém do Renato. Do clube só se mantiver no topo ou só conquistar se tiver o Renato ali. Mas, poxa, meu amigo, se tá conquistando, se tá performando, se tá jogando bem, eu não vejo problema nisso, né? A questão tem muitos torcedores, ou alguns torcedores, que pensam que o Grêmio poderia avançar, poderia trazer um estrangeiro, poderia não ter um cara tão influente, assim, porque o Renato, assim, isso você tem ônus e bônus, né? Ele tem o benefício de conhecer muito o clube, de ser um cara que conhece todas as áreas do clube, de saber falar com o torcedor, de ser uma blindagem para os diretores. Então isso é muito claro. Aconteceu com o Rogério Ceni no São Paulo. Era muito fácil deixar o Rogério Ceni ali na frente como escudo, porque é o Rogério Ceni. Só que o Rogério era um cara que não tem a mesma habilidade que o Renato tem para controlar vestiário, essa relação com a imprensa também. O Renato acho que até uma dificuldade do Rogério. Exato. E o Renato é muito habilidoso nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, isso em algum momento, especialmente na outra passagem, nessa eu até não acho que seja assim. Isso cria alguns vícios. Porque aí chegou um momento que o Renato começou a
ligar para jogador e acho que todos os técnicos fazem isso, tá? Mas em excesso e não necessariamente por uma qualidade técnica, mas porque tinha jogado com ele. Vou dar exemplos aqui do Marinho, o Thiago Neves, Sim. o Diego Tardelli, caras que ele foi trazendo e que já não estavam mais num nível técnico interessante, onerando a folha do clube e aí criou-se aquela ideia, né, do bruxismo do Renato, os bruxos do Renato, só os parceiros dele que jogam, aquela coisa toda. Em algum momento isso funcionou, porque aí o Cícero fez gol em final de Libertadores, o Jael foi um cara super importante, o Bruno Cortes que ele mandou trazer foi lateral titular, o Léo Moura jogou demais numa Libertadores, mesmo com quase 40 anos. Caras que ele trouxe, que ele recuperou, né? E o Renato construiu essa fama, né? Pô, ele recupera jogadores. Só que aí o André Balada ele não conseguiu, o Thiago Neves. O Luan não deu, assim, tentou, né? Mas não deu. E muitas vezes por conta do cara também. O Diego Tardelli enfrentou um quadro de depressão quando chegou em Porto Alegre. Não tem muito o que fazer, sabe? Mas assim, isso construiu uma imagem do Renato antiprofissional para algumas pessoas. Tá. E aí, quando o resultado não vem, né, alguns torcedores colocam na conta do Renato. Eu acho que essa última passagem dele, ela mostrou uma maturidade que infelizmente, alguns torcedores ainda não enxergam. Acham que o Renato... Por exemplo, a questão do goleiro. Todo mundo estava vendo que o goleiro precisava ser trocado. E o Renato, ele foi turrão, porque ele libera o Adriel, que faz um baita campeonato gaúcho. E aí, por conta de um ato de indisciplina, ele barra o Adriel. E até hoje ninguém entende muito, assim. Pô, porque deu uma entrevista, porque chegou atrasado no treino... Sabe, pô, era o melhor goleiro que o Grêmio tinha à disposição. Mas tá, escolha dele. O problema é que o que ficou não deu conta. Então Sim. isso foi pra conta dele. Algumas questões táticas, assim, mas eu acho que o Renato, nesse ano, cara, ele jogou com 3 zagueiros, ele jogou com 3 volantes, ele jogou com 3 atacantes, ele jogou com ponta, ele reclamou que o Grêmio não tinha ponta no início do ano, a diretoria não deu, ele jogou só com meias, ele foi campeão gaúcho. Então, assim, eu acho que o Renato, e também na metade do ano, o Grêmio sofreu. Especialmente nas vésperas do jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, do confronto contra o Flamengo, um episódio da saída do Soares. O Soares queria ir embora. E o Lugano até falou isso recentemente. O Lugano é muito próximo do Soares. E o Lugano conhece o Soares como poucos. E ele disse assim, o Renato foi muito habilidoso no processo. Porque... Mas você sabe por que ele quis ir embora? Isso foi aberto? Sim, porque, primeiro, ele estava com... Segundo os dirigentes do Grêmio, palavras dele, ele subestimou a Liga Brasileira. Então, essa quantidade de jogos fizeram com que ele tivesse muito mais dores do que ele imaginava e ele teve que jogar infiltrado até o final da temporada. O calendário, obviamente... Galera, sabe, eu acho que a gente escutou muito isso aí, mas a galera não deve ter muita ideia do que é jogar infiltrado, Exato, né? Isso exato. Minha mãe já fez isso na coluna. É uma injeção de um líquido Uma agulha desse tamanho. Desse tamanho no joelho pra te aliviar a dor. Sim. E que só alivia por um tempo. E obviamente se você ficar repouso, mas ele tá jogando. Então, assim, é desesperador isso aí, né? E aí o que aconteceu? Veio o assédio do Inter Miami. Do seu melhor amigo, Lionel Messi, para dizer o seguinte, irmão, aqui a gente joga de 15 em 15 dias, o LeBron James e a Beyoncé vêm assistir os nossos jogos. Estados Unidos. Nós estamos morando em Miami, entendeu? Tem um segurança me acompanhando aqui que tá de boa. A gente tá só brincando, porque os caras não jogam tanto quanto a gente, então a gente joga peladas, depois a gente aqui faz um assado, nossas famílias estão aqui e vem embora pra cá. Férias, pô. E você vai ganhar tanto quanto aí. O que ele pensou? Caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, me ferrando, jogando aqui, tal. E ali... antes do Grêmio ele tinha ido pro... Ele tava no Nacional. Nacional. E o Grêmio... Aí é que tá. O Grêmio tentou ele na época do Nacional, na época da Copa do Mundo. Ele chegou a dar entrevista sobre isso e ele queria ir pros Estados Unidos. Só que aí ele não fechou com o time dos Estados Unidos. Acho que até não era o Inter Miami. E aí o Grêmio voltou de novo e aí Mas ele falou... antes do Messi ir, né? Antes. E aí ele falou, quer saber? Aí ele cogitou, o Grêmio apresentou um projeto e tal, a questão da relação uruguaia, né? E ele é um cara que se desafia muito, né? Ele pensou, pô, a Liga Brasileira é difícil e tal, mas vou lá, vou fazer história e tal. Né? Pensou isso. E ele queria 2 anos, tá? O Grêmio queria 1. Ele queria 2. E o Grêmio deu 2 anos. 2 anos de contrato porque ele queria jogar uma Libertadores. E o Grêmio não estava. Então ele tinha metas, inclusive, que se ele classificasse o Grêmio para Libertadores e se ele fizesse gols em Libertadores, ele ganhava muito mais. Então ele estava projetando isso. Só que aí na metade do ano, dificuldade do time, ele percebendo, do joelho doendo pra caramba,
Vem o Inter Miami, faz uma proposta, que é o Messi, que é não sei o quê, aí acho que tem uma questão de família também e tal. Aí surgiu uma informação dos repórteres Marcos Souza e do Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH, de que ele tinha cogitado aposentadoria. Cara, isso caiu com uma bomba lá. E todo mundo desmentiu, menos o Renato. O Renato foi pra entrevista e disse assim, olha, estão falando muita coisa, mas eu queria que vocês não desmerecessem a informação dos jornalistas. E ali eu vi um Renato muito maduro, cara, que ele falou assim, porra, cara, ele protegeu os caras que deram uma informação correta e que, assim, revelou o trabalho que ele estava tendo lá dentro. Porque ele tinha um cara que estava querendo sair. E quando ele cogita a aposentadoria, é porque ele não sabia, e isso a gente recebeu depois, que se você anuncia a aposentadoria, você só pode voltar a jogar depois de 2 anos, se eu não me engano, pela FIFA. A FIFA não deixa você jogar. Ah, tem isso? Eu sabia disso não. Então era muito fácil pra ele ali dizer assim, eu vou encerrar a carreira, daqui 3 meses ele tá com outro clube. Mas não podia fazer isso. Não podia. Quando ele descobriu isso, ele falou, ferrou. Caramba, eu não posso me aposentar. E ele tava forçando, tinha proposta, ele tava negociando, e aí o Grêmio conseguiu convencê-lo, e isso teve uma habilidade muito grande do Renato, porque assim, tem episódios internos que é de, assim, quase uma insubordinação do Soares em alguns momentos. Sempre foi um cara profissional, sempre foi um cara de grupo, mas nesse período em que ele queria sair, cara, foi difícil controlar. E o Lugano revelou isso esses dias. E o Renato conseguiu. E, inclusive, terminou o ano, ele pediu desculpa pro presidente Alberto Guerra, dizendo que foi bom ele ter continuado, porque ele fez o que fez no futebol brasileiro. Tudo terminou numa boa. O Renato brincou com ele na coletiva de despedida O DVD foi incrível. Aquilo foi maravilhoso. Eles terminaram muito bem. Mas esse episódio ali, e aí na véspera do jogo contra o Flamengo, na arena, ele não concentra, ele termina o treino e vai pra casa, e ele só entra em campo porque o Grêmio convence ele a assinar um novo contrato encerrando no final do ano. Do tipo assim, ó, tá bem, você quer ir embora, mas nosso contrato é de 2 anos. A gente fica até o final do ano e eu te libero. E aí ele entrou em campo. E aí o Grêmio foi muito habilidoso em continuar com ele, e ele reconhece que foi melhor. Porque ele termina nos braços do Brasil, né? Craque do Brasileirão, enfim, mega artilheiro, assim, e super importante na campanha do Grêmio. Não, é foda, porque assim, óbvio, eu não sei realmente como é que é a torcida do Inter. Ele até falou, teve um evento na prefeitura, talvez, que ele ganhou o negócio de cidadão. Ele ganhou o cidadão emérito lá. Que ele comentou do carinho da torcida do Internacional com ele lá, o que é louco não dá, isso, né? Louco. É muito grande, e eu falo, cara, é difícil. Porque realmente, cara, eu vi um jornalista da ESPN, acho que é o Berton. Pode ser, Gustavo Berton. Gustavo Berton, isso ele mesmo. Falando dos últimos jogos do Soares, né? E ele passando como que tava o sentimento lá. E, cara, eu que não sou gremista, eu me emocionei com aquilo. Eu falei, cara, loucura. Realmente, a gente tem mais 2 jogos desse cara aqui e depois no cavalo. Quando que vai vir outro desse aqui? Porque assim, cara, o Soares, ele é um dos grandes centroavantes da nossa geração, simplesmente. Fato. Ele é um dos grandes centroavantes da nossa Eu geração. ainda não acredito. Quando eu vejo que ele vestiu a 9 do Grêmio por um ano, e é isso. Se me oferecessem ele pelo gauchão, eu tinha aceitado. Se me oferecesse por um amistoso, eu tinha aceitado. Ele jogou 1 ano aqui. Tá lindo, cara. A história dele é maravilhosa. O problema é quando ele sai. Tá sim. É uma lacuna gigante. Como é que você vai... Sei bem como agora é o André Henrique lá e o João Pedro Galvão. Até entendeu? Injusto, né? Pô, com os caras. Muito, cara. Sei como é. Porque essa posição também, né? O camisa 9, ela é difícil ter um cara bom. Tá difícil de achar um cara desse, né? O 9 e o 10 são os mais difíceis do Por isso futebol. que o Inter foi bem. O Inter tem 3 agora. Pois é. O Valência, o Alário e o Borré. Borré se vier, né? Porra. E o Soares, veio aqui o Lucas Leiva. Gente boníssima, cara. Irmãozaço, Que cara também. Não, muito gente boa ele. E é amigo pessoal do E ele contou Soares. as histórias do Soares, que quando ele tava pra vir, ele foi com o Soares, foi atrás de casa e, tipo, contou até do churrasco. Ajudou que ele muito no adora, processo da vinda do Soares também. E assim, a gente tá falando do quão grande é, que até a torcida do Inter, no início do ano, até tentei, não vai jogar nada, aí o cara meteu 80 mil gols, não dá. O cara é muito grande. A gente mesmo, seca, né? Eu tô secando o Borré agora, mas assim, claro, cara. né? Mas acontece, mas a gente já teve outras, ó. Quando o Ronaldão vem pro Coringão, Sim.
Os outros não vai jogar mais nada, tá aposentado. claro. Gordinho. Ronaldinho veio. Ronaldinho. Mesma coisa, também. e por aí vai, é normal. Vou torcer, pô. Não, pô, claro que aí Se o também Ronaldo não. Aí é um tivesse ido pouco pro demais, né? Palmeiras, já tá falando, esse cara aí já era. Mas depois você admira, né? Fazer o Não quê, dá, né? é muito Não, grande. não tem como. O Hulk também, né? O que o Hulk cara também, pois joga é. demais no Galo em 21, né? Ah, Especialmente. cara, ano passado também, cara. É Ele joga- verdade, é verdade. Não, Ele- quando o Galo, ele- é. ele e o Paulinho na reta final ali, Sim, pelo amor de Deus. é um cara muito diferente.